Leitura edificante do livro Egos em Paz, de Carlos Barcelli e Inácio Ferreira. Capítulo 1. Egos em conflito. Mais uma vez estávamos nós reunidos, Odilon, Modesta, Manuel Roberto, Paulino, Domingas e eu. As nossas tertúlias doutrinárias nos instantes de relativa folga de nossas atividades aqui no planeta espiritual nos são extremamente proveitosas. Quase sempre, os nossos referidos encontros acontecem no Liceu da Mediunidade, mas, vez por outra, as nossas reuniões ocorrem no Hospital dos Médiuns, e é sempre que possível com a participação de alguns outros companheiros. Engana-se os que imaginam que constituímos um grupo fechado, pois, ao contrário, fazemos questão de que amigos sinceramente interessados nos assuntos que abordamos participem dos nossos diálogos. O trabalho, felizmente, tem sido intenso e pouco nos concede a oportunidade de reuniões descontraídas, nas quais, sem tanta preocupação com o relógio, podemos conversar, efetuando um balanço de nossas atividades nos dois planos. Pois é, doutor Inácio, comentou Domingas, a sua última obra, Egos em Conflito, é muito interessante. Literalmente, eu me vi dentro dela como um daqueles personagens atormentados pelo seu próprio passado, através das múltiplas personalidades. Realmente, endossou Odilon, o livro é bastante proveitoso, porquanto abre novas perspectivas ao entendimento dos dramas da obsessão. A autoobsessão é muito mais frequente do que alguns possam imaginar, e não raro, costuma ser muito de maior gravidade que a obsessão propriamente dita. Odilon, apartei. A questão da autoobsessão é o que sempre tenho visto no consultório. Eu diria que cerca de 60% dos problemas atribuídos à obsessão, ou pouco mais, tem a sua causa na autoobsessão. Confesso que, quando exercendo a psiquiatria no orbe terrestre, muitas vezes eu generalizava os quadros obsessivos, atribuindo a sua autoria à ação externa das entidades desencarnadas. Das entidades desencarnadas, Inácio exclamou Modesta, que a rigor, direto ou indiretamente, não deixam de participar do processo. Sabemos que a erva daninha, quando encontra qualquer pedaço de gleba abandonada, prolifera de maneira prodigiosa. A autoobsessão é campo fértil para a atuação dos adversários desencarnados. O ladrão é encontrar a porta de uma residência aberta, sem qualquer vigilância. Sem dúvida, Modesta, concordei. Vejamos, no entanto, que no caso do ladrão que encontra a porta de uma casa sem vigilância, a culpa cabe aos seus moradores, que não foram zelosos o bastante. O espírito obsessor, quando encontra residência da parte de quem deseja atormentar, não consegue estabelecer sintonia. É feito um micro-organismo patogênico que, invadindo o organismo, é naturalmente ressachado pelas suas defesas. Em qualquer processo obsessivo, não podemos deixar de considerar a questão da imunidade. Pausei por instantes e continuei. Conforme estava dizendo, quando no exercício da medicina psiquiátrica no mundo, mesmo após ter me tornado espírita, raramente eu levava em consideração a influência do subconsciente, que é um casarão enorme, habitado por considerável população de egos, por fantasmas, criados por nós mesmos ao longo das vidas sucessivas. Cada personalidade que animamos no passado, por assim dizer, é uma alma quase com individualidade própria. Entenda-se bem, não é, doutor? Elucidou Odilon. A individualidade é única. Sim, claro, respondi. Mas é como se em mim, que agora estou Inácio, também morasse, por exemplo, o Mané, que eu já fui. Tinha que ser Mané, doutor, gracejou Manuel Roberto. Não podia ser um Zé ou um João? Podia, mas o Mané fica melhor, devolvi o gracejo. E depois tem o Mané macho e a Mané fêmea, ou seja, o Manuel e a Manuela. Afinal, nem só de ser macho vive o homem espírito, como também nem só de ser fêmea. Está escrito na Bíblia, não sou eu quem está falando, que criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou,
O homem e mulher os criou. Sorrimos e prosseguiu. A legião que atormentava o homem Gandareno, curado por Jesus na região de Decápolis, não era apenas e tão somente uma legião de espíritos a vampirizá-los. Aquele pobre homem certamente era portador de muitas vivências reencarnatórias que lhe ofereciam como pasto a ação dos obsessores. Os seus dramas conscienciais deveriam ser inúmeros. Até arriscaria dizer que temos tantos espíritos obsessores quanto sejam as brechas psíquicas com que lhe favorecemos. Doutor, apartou Domingas, sinceramente eu tenho medo do meu passado. Eu também, emendou Paulino, fazendo em seguida interessante observação. Doutor, o senhor não acha que no estudo das personalidades múltiplas ou dos múltiplos egos poderá estar a comprovação científica para a reencarnação? Eis o ponto, Paulinho, concordei com alegria. O estudo das personalidades múltiplas, algo que em ninguém é tão difícil assim de se efetuar, se não for a comprovação para a ciência materialista, será um grande indício da realidade reencarnacionista. Não existe outra explicação plausível. A exploração do inconsciente é a chave para o referendo científico da reencarnação. O assunto é muito sutil, não é, doutor? Sim, Domingas, ponderei. Veja você, a Igreja Católica, principalmente, admite a manifestação do demônio, que, segundo ela, se apresenta com inúmeras identidades. Em outras palavras, a Igreja, do ponto de vista teológico, se mostra propensa a aceitar a mediunidade, mas não a reencarnação. Outras igrejas do cristianismo igualmente admitem, inclusive, a manifestação do Espírito Santo, e em muitas delas verdadeiras sessões mediúnicas são realizadas. Até mesmo de exorcismo, redarguiu a companheira. Sim, porém, seja como for, manifesta-se o Espírito Santo ou o demônio, alguma espécie de intercâmbio entre os dois planos da vida. Está ocorrendo, concorda? Sem dúvida. Não lhe será, pois, difícil, em breve tempo, a aceitação da mediunidade, posto que os livros sagrados, em que quase todas as crenças religiosas se alicercem, possuem natureza mediúnica. O Corão dos muçulmanos foi ditado pelo anjo Gabriel e Maomé. Bhagavad Gita é um diálogo estabelecido entre Krishna e Arjuna. O Avesta foi concebido mediunicamente por Zaratustra ou Zorastro, fundador do mazedeísmo. O livro dos Mormons, acrescentou Dillon, segundo seus adeptos, foi uma revelação divina ao profeta Joseph Smith em 1827. Ele teria sido visitado por um espírito que se identificou como Morani. Então, retomei os argumentos. A tese da reencarnação para as religiões em geral possui mais entraves de aceitação que a mediunidade. Admitindo a manifestação dos espíritos, não admitem a sua volta à Terra em novo corpo, porquanto a tese reencarnacionista lhe subtraria a autoridade que pretendem continuar exercendo sobre as almas a respeito da vida além da morte. Querem reter as chaves do paraíso em suas mãos, inquiriu Manuel Roberto. Exatamente. Elas querem continuar no comando desse tráfico de influência espiritual que entendem lhe conferir um poder de ordem transcendente. A artimanha dos sacerdotes, desde os primórdios, para rivalizarem com o poder dos reis. Vocês possuem tronos na terra, mas nós possuímos o trono no céu. Mais ou menos isto, Domingas, disse concordando com a devotada confeira. O poder espiritual sempre rivalizou com o poder temporal e vice-versa. E, infelizmente, uma das provas do que afirmamos é que o Vaticano é considerado um Estado do qual o Sumo Pontífice não deixa de ser um imperador. Quando haverá de cessar tal confronto? Questionou Paulino em tom de lamento.
creio que respondi quando a verdade reencarnacionista se impuser a deficiente noção de que o homem possui de hierarquia moral, haverá de alterar-se substancialmente a reencarnação, responsabilizando-se inteiramente o homem pelos seus atos, levará a humanidade como um todo a uma profunda revisão de valores. Justamente por tal motivo, doutor, aduziu Odilon, é que as religiões em geral resistem a semelhante ideia, pois a aceitação da reencarnação fará ruir os pilares do poder teológico em que elas, há séculos, vêm se apoiando.